galera, eu sou Juliano Maisano, começamos mais uma semana com BetBox Tips, jogos dessa terça-feira. E temos, claro, mais um jogo do Brasil, né? Espanha contra Brasil, um amistoso. Vamos direto para tela. Olha aqui, os amistosos aí desta segunda e terça. E a gente vai procurar aqui Espanha e Brasil. Vamos clicar aqui para abrir o jogo. Olha só, Espanha ligeiramente favorita jogando em casa. Você vê que está pagando 2,15 para a Espanha. 3,25 para o empate e 3,40 para o Brasil. Ou seja, um jogo apertado na concepção dos especialistas aí, em geral, das casas de aposta. Tá? A Espanha perdeu da Colômbia aí o último amistoso e não jogou bem. O Brasil vinha muito mal aí das eliminatórias da Copa, mas o amistoso anterior, que foi nesse final de semana, a gente, inclusive, acertou a dica, né? O Brasil ganhou da Inglaterra, lá na Inglaterra, foi a estreia do Dorival Júnior, jogou bem o Brasil. Por isso, os nossos experts aqui do BetBox estão achando que vale a pena a gente pender pro lado do Brasil, tá bom? E qual que vai ser a melhor aposta? Olha aqui, a gente vai no handicap asiático, mais um para o Brasil, tá pagando aí em torno de 1,35, 1,40 em algumas casas. O que significa essa aposta? Que se o Brasil ganhar, se o Brasil empatar, ou se o Brasil perder por um gol, a gente não perde o nosso dinheiro, tá bom? Na verdade, se o Brasil perder por um gol, a gente recebe o dinheiro de volta, a gente também não ganha. Mas a gente ganha se o Brasil empatar ou ganhar, por qualquer resultado. Tá? A gente só vai perder se a Espanha ganhar por 2 gols de diferença. A gente acha que essa é uma aposta bem segura. O Brasil e o Dorival Júnior vão querer continuar aí depois dessa boa estreia, tá bom? Se você quiser se arriscar um pouquinho mais, aí você pode ir no mais meio, tá bom? Mais meio, que aí o Brasil não pode perder, tá? O Brasil pode ganhar ou empatar para você ganhar essa aposta. Mas se o Brasil perder por um gol, você perderia essa aposta. Por isso que a nossa dica mesmo é o Brasil mais um, vai estar na casa do 1,40. Você pode combinar ela com outra aposta aí e ficar razoavelmente seguro aí no seu palpite, tá bom? Você pode ver que temos outros amistosos interessantes, tem aqui ó, Áustria e Turquia, Inglaterra e Bélgica, mas o que a gente vai falar agora é Alemanha e Holanda, tá bom? Alemanha e Holanda, ele aparece como Alemanha e Países Baixos, é um jogo interessante também, pouco favoritismo aqui, segundo as casas de apostas, para a Alemanha, jogando em casa, e qual que vai ser a nossa dica? Por onde nós vamos olhar este jogo? Bom, para gols. Nós vamos olhar para gols, não vamos mexer com o resultado. Qual que é a situação? Bom, a Holanda costuma jogar ofensivamente, costuma jogar para frente, se preocupar com o ataque, tá bom? Sempre buscando gol, indo para cima. A Alemanha é um time que gosta de atacar também, ganhou aí da França também, o último amistoso, foi um pouco surpresa, erramos a nossa dica da França e Alemanha. A nossa expectativa é um jogo com muitos gols, tá bom? Por isso a gente vai aqui no handicap asiático, na linha de acima de 2,25. Então, acima de 2,25 é essa aqui, ó, 2,0, 2,5, né? Tem lugares que vai estar 2,25. Tá pagando 1,45, tá bom? Em torno de 1,50 até você vai achar. O que significa? A gente precisa ter 3 gols na partida, então pode ser 3-0, pode ser 2-1, tá? Acima de 3 gols na partida, a gente ganha essa aposta. Ela tem uma defesa, porque caso tenha apenas 2 gols, a gente recebe metade do dinheiro de volta, tá bom? Caso tiver apenas 2 gols. E aí a gente perde tudo se tiver menos que 2 gols, ou seja, se só tiver um gol, nenhum gol. Na partida a gente acha que vai ter aí 3 gols, tá bom? Então, essa é a dica principal. E aí a outra dica parecida, mas não tanto, é que os dois times vão fazer gols. Aí a gente vai lá no ambas equipes marcam, que ó, para ambos os times marcarem, sim, tá na casa do 1,57, aqui é 1,60 você vai achar, tá bom? Talvez até mais em outros sites, tá? 4 jogos dos últimos 5 entre Alemanha e Holanda tiveram 3 ou mais gols, tá bom? E nos últimos 4 jogos, os dois times marcaram. Então, assim, nos últimos 5, tiveram 4 com 3 gols ou mais, e os últimos 4, os dois times marcaram. Por isso que eu gosto bastante aqui do ambos marcam também nesse jogo. E aí, na nossa última dica de amistoso, a gente vai pegar outro jogo legal aqui, que é Eslovênia e Portugal. Eslovênia e Portugal, olha só. Você vê que Portugal está como favorito, pagando 1,50, e essa vai ser a nossa dica. Vamos
Simples dessa vez, vitória de Portugal. Bom, Portugal ganhou todos os últimos 11 jogos, está numa fase impressionante e chega como um grande favorito para a Eurocopa no meio do ano. É uma das principais seleções do mundo hoje, né? Com muitos jogadores, não está mais só dependente do Cristiano Ronaldo. A Eslovênia não é um time ingênuo, não é também um time qualquer. É um time arrumadinho, pode dar um certo trabalho, mas com a atual fase de Portugal, os jogadores que vão jogar e o ritmo que eles estão, a gente acredita numa vitória de Portugal aí, que vai subir para 12 vitórias consecutivas. Então você está achando aqui 1,50 Portugal, talvez você ache até 1,60 em outras casas de aposta. Vale a pena aí colocar Portugal para vencer essa partida. E aí, pessoal, a gente vai para a última rodada da Superliga de vôlei masculino aqui do Brasil. Esses jogos não abriram em nenhuma casa de apostas ainda, a última rodada não abriu em nenhuma casa de apostas. Eu vou falar sobre os jogos e vocês fiquem espertos aí quando abrir, tá bom? Primeiro eu vou falar aqui sobre o SESI e o Monte Carmelo, tá bom? O SESI e o Monte Carmelo, que é lá de Uberlândia. O SESI é o terceiro colocado, não tem mais como chegar na segunda posição. Então, para o SESI, não tem mais como melhorar antes dos playoffs, tá bom? Mas eles precisam vencer esse jogo para garantir a terceira colocação e não depender do outro jogo. Então, é um jogo importante para o SESI garantir a terceira colocação. O Monte Carmelo já está rebaixado para a Superliga B, tá? Não tem mais como escapar. E não joga por mais nada aí na Superliga. Ou seja, o SESI é um time melhor, tá jogando em casa e tem interesse em ganhar o jogo. O Monte Carmelo, só se quiser ali, né, se despedir da Superliga de cabeça erguida. De qualquer forma, a gente acha que o SESI ganha e ganha com uma diferença de 2 sets pelo menos. Por isso a dica vai ser handicap para o SESI de menos 1,7,5, tá bom? Menos 1,7,5 de handicap, ou seja, o SESI precisa ganhar de 2 sets de diferença. 3-0 ou 3-1. A gente ganha essa aposta, eu gosto dessa aposta. Vamos para o próximo jogo então? A gente tem aqui depois o São José dos Campos contra o Joinville. São José dos Campos contra o Joinville. O São José também não joga por mais nada, né? Eles já estão garantidos na segunda colocação, não muda aí, eles não tem como chegar em primeiro e não tem como cair para terceiro, tá? Então o São José não tem aí interesse em se matar aí nesse jogo, não muda nada, talvez até poupar os jogadores para os playoffs, tá bom? O Joinville é o quinto colocado, tá bom? E precisa ganhar para não perder essa colocação. Então eles precisam ganhar, faz diferença, eles podem cair para sexto aí, pode acontecer alguma coisa. Então, em condições normais, aí o São José seria o favorito para ganhar esse jogo, tá bom? Porque é bem melhor que o Joinville. Mas, devido à situação de não tá valendo nada para o São José esse jogo, provavelmente vão entrar alguns reservas, a gente acha que o jogo fica mais equilibrado e aí a gente vai pegar a linha pro lado do Joinville, tá bom? Que mesmo jogando fora de casa, a gente acredita que pode ganhar aí alguns sets. Então a gente vai no handicap de mais 1,5 para o Joinville, tá? Se você achar o handicap de mais 2,5, melhor ainda. Esse aí a gente tem quase certeza que vai dar, ou seja, o Joinville vai ganhar um set pelo menos, para até perder aí de 3-1, que a gente ganha essa aposta, handicap mais 2,5, tá bom? Mas o mais normal de você achar aí nas casas de aposta vai ser o Joinville handicap 1,5, tá bom? Aí é um pouco mais arriscado, tá bom? O Joinville precisa ganhar 2 sets, ou seja, ganhar a partida ou perder aí de 3-2. Daí, outra partida, que é o Vôlei Renata e o Minas, tá bom? Última rodada, um belo jogo. O Minas está na 6ª colocação e, se vencer esse jogo, pode subir aí para os playoffs, tá? O Vôlei Renata está na 8ª colocação. Também pode subir e se colocar melhor, porque os 8 primeiros avançam para os playoffs, tá? Então, a expectativa é de um jogo duro aí. Os dois querem ganhar para pegar times mais fáceis aí na próxima fase. Níveis parecidos dos dois times, difícil dizer quem vai ganhar. Quando acontece isso, vocês que assistem a gente já sabem, né? Quando é um jogo forte e que qualquer um pode ganhar, a gente sabe que não deve ser 3-0 para nenhum lado. Então vai ser no mínimo 3-1, né? Ou seja, vamos de sets. Acima de 3 sets e meio, ou seja, 4 sets no jogo pelo menos, a gente já ganha essa aposta, não importa quem vence a partida. Então, acima de 3 sets e meio nesse Vôlei Renata
e Minas. E para fechar, olha aqui, ó, temos o Suzano contra o América Montes Claros, tá bom? Suzano contra Montes Claros. E acontece o seguinte, o Suzano é o 9º colocado, está 2 pontos atrás do 8º. Só os 8 primeiros vão para os playoffs. Ou seja, o Suzano precisa fazer 2 pontos aqui e torcer para o outro time não subir também, tá bom? Então o Suzano precisa fazer 3 pontos. Para fazer 3 pontos, eles têm que ganhar de 3-0 ou 3-1, tá bom? Uma vitória por 3-2 não ganha 3 pontos. Então eles precisam contar com um tropeço do Vôlei Renata, que foi a outra partida que a gente falou, torcer para o Vôlei Renata, que está em 8º, perder a partida, e daí eles precisam fazer 3 pontos, ou seja, ganhar de 3-0 ou 3-1 do Montes Claros. Agora, qual a situação? Suzano jogando em casa, o Montes Claros já está rebaixado, tá bom? E o seu principal jogador, o Leozão, está machucado. O Suzano é um time melhor, joga em casa e precisa desse resultado. O Montes Claros já está rebaixado, está sem jogador, não deve fazer muita resistência. Então, a gente acredita que o Suzano vai ganhar de pelo menos 2 sets aí, ou seja, 3-0, 3-1. Então, handicap menos 1,7,5 pro Suzano, tá bom? Handicap menos 1,5, assim a gente ganha com 3-0 ou 3-1, que vai ser o que o Suzano vai querer fazer e torcer pro Vôlei Renata não ganhar do lado de lá. Pessoal, lembre-se de entrar no nosso canal do YouTube para ver esses vídeos, no nosso Instagram e deixar seus comentários, suas dicas e sugestões de apostas que eu vou analisar e vou falar aqui outras sugestões para a semana. Então, deixa lá nos comentários do YouTube e no Instagram também. Até amanhã!